essa palavra verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não busco formas com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra... Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não busco formas com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Glória ao nosso Deus por mais um dia. Glória ao nosso Senhor pela vida, o dom da vida. Você vive bem, você vive feliz, você é feliz, você é grato a Deus pela vida. Eu sou grato a Deus, até porque minha vida é uma vida milagrosa. Minha vida é um milagre, eu sou um milagre ambulante. Eu nasci doente e passei 3 anos para começar a andar. Foi cruel a minha vida, em quase tudo, a provação de todo jeito. Com 12 anos eu tive um problema gravíssimo por causa de uma queda e tive convulsão. Só faltei morrer. Com 35 anos, passei por uma cirurgia exploratória, só faltei morrer. Minha vida é um milagre. E eu sou feliz, muito feliz. Sou feliz com o meu Senhor, sou feliz com os meus irmãos, sou feliz com a minha família, sou feliz na minha igreja. Sou feliz no meu serviço, sou feliz no meu rádio, sou feliz em todas as minhas atividades. Eu demonstro felicidade. Eu sou feliz. Está associado com meus bens? Claro que eu não tenho bens. Mas eu tenho felicidade, sou feliz. E, devido a isso, eu me apego aos bens do Senhor. E o bem do Senhor para hoje é Lucas capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Um texto bem pequeno, com uma lição grandiosa, que dá para fazer a gente ficar feliz. Então, a leitura. Lucas 12 e 1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissestes à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. A necessidade de viver com este conceito: vida pública, vida plena, serviço público, não no serviço no sentido de ter benesses governamentais ou coisa semelhante, mas é que a vida, já que o Senhor também nos comparou com a luz, nos comparou com o sal da terra, nos fez entender que a luz é importante para iluminar e o sal para conservar, a gente tem este incentivo para viver de uma forma que não pareça com o hipócrita, o fariseu, e não se engane quanto os resultados.
O Senhor Jesus, no seu trabalho, tinha situações que era muita gente. Aqui diz que muitos milhares de pessoas. Teve a multiplicação dos pães para 5.000 e para 7.000. Neste caso aqui é um caso semelhante. E o Senhor Jesus diz que, o texto diz que as pessoas se atropelavam. As pessoas tinham dificuldade. Imagina a dificuldade dessas pessoas para ouvir Jesus. Porque não tinha recursos, não tinha o que nós temos hoje, equipamento de som. Não, o que eles tinham era conhecimento da necessidade de como utilizar uma área e comunicar ali de uma forma que o vento fosse um ajudador. Eles tinham exemplo dos romanos que criaram e dos gregos que tinham seus estádios em lugares especiais, seus teatros. Mas o Senhor Jesus não tinha teatro. Jesus não usou teatro. Jesus não usou Heródio. Jesus falava com o público no campo, em campo aberto. Então, talvez devido à necessidade ou à vontade de ouvir direto, é que causava esta condição. As pessoas se atropelavam uns aos outros, é o primeiro versículo. E o Senhor Jesus começou a falar para os seus discípulos. Por que ele começou a falar? Qual a motivação? Possivelmente porque tinha muito fariseu nesta área, neste lugar. E ele diz: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus usou a figura do fermento em algumas situações. Ele comparou o reino dos céus com uma massa levedada, com o fermento que uma mulher usava na massa para fazer render. Portanto, tinha uma conotação positiva. E usou também uma situação que os discípulos até interpretaram, que ele estava falando, reclamando porque eles não tinham comprado pão, se prevenido. E aqui o Senhor deixa absolutamente claro que o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Não sei até que ponto você já entendeu isto melhor que eu, mas o fermento do fariseu fazia ele multiplicar sua virtude, aumentar sua virtude. Ele se esforçava para aumentar sua fé, sua virtude, seus valores, mas não tinha como passar isso para muito tempo. Jesus diz: não há nada encoberto, portanto, toda hipocrisia, todo disfarce, não há nada encoberto que não venha a ser descoberto, e não há nada em oculto que não venha a ser conhecido. O texto que eu li diz ser sabido, no sentido de se conhecer, de se tomar conhecimento. Porquanto tudo que em trevas disseste, vem à tona os segredos. Uma música popular que diz que todos têm medo. Tem medo que se conheça seus segredos. Tudo que em trevas disseste, a luz será ouvido. Alguém vai descobrir. Descobre depois que o sujeito morre. Tem algumas... Aí nós vivemos a farra dos 100 anos. 100 anos para descobrir. 100 anos. Depois, quem sabe, alguém queima o livro, queima a coisa e fica o bandido como herói e o herói como bandido. Mas, na verdade, apesar da fraude humana, a palavra de Deus assevera que o que é dito secretamente vai ser descoberto publicamente, vai ser conhecido do público. O que se ouve em segredo será proclamado sem segredo algum.
O que falaste ao ouvido no gabinete. Esta versão que eu uso aqui fala do gabinete. O que ouviste ao ouvido, o que falaste ao ouvido no gabinete será proclamado de cima do telhado. No costume da época, eles subiam nas casas, no terraço, no eirado, que era uma parte útil. Na maioria das residências orientais, o eirado, o teto, era a parte útil. Eles usavam aquilo ali, tinham uma forma de utilizar muito bem para secagem de alimentos, para dormir nas noites quentes, para fazer esse tipo de proclamação, fazer reuniões, tomar decisões. Era um lugar especial. O eirado da maioria das casas, principalmente casas de pessoas que tinham recursos. Resultado, meus amados, é uma mensagem do Senhor Jesus ensinando sobre a maneira de usar a vida, usar o tempo, usar as coisas com sabedoria. O fermento dos fariseus fazia render elogios, fazia multiplicar suas virtudes. Eles se esforçavam para passar a imagem de lisura, de pessoas importantes, de pessoas muito dignas, de pessoas muito realmente merecedoras de aplausos. Mas a verdade aparece. Aparece aqui, aparece ali, aparece depois, mas aparece. Então, qual é a nossa necessidade? Viver a vida digna. Viver a vida digna, se render diante de Deus. Pedir a graça, pedir a ajuda, buscar no Senhor a força e o vigor para uma vida condizente com a nossa confissão de fé. Que Deus abençoe os meus irmãos e guarde cada vida, guarde cada um. Eu sou grato a Deus pela minha vida, pelos meus. Deus, na sua bondade e compaixão, tem me preservado juntamente com a minha família, minha mulher, meus filhos. Temos os problemas de todas as famílias, como toda família, mas temos andado na presença de Deus. Eu louvo ao Senhor. Tenho um filho que não congrega, mas mesmo assim a gente ainda tem a alegria de vê-lo como cidadão. E hoje eu anunciei com antecedência que a partir de hoje nós teríamos um retorno às intercessões pelos nossos ajudadores. Eu tenho uma dívida de gratidão com a Igreja do Senhor Jesus, com os meus irmãos. E por incrível que pareça, irmãos de várias denominações, eu, quando na Assembleia de Deus, por mais de 5 décadas, nunca deixei de ter a ajuda de irmãos de várias igrejas. A ajuda de irmãos da Igreja do Véu, da Igreja Congregação Cristã do Brasil, muita ajuda das igrejas batistas, meus irmãos das igrejas batistas, da primeira igreja, de várias igrejas. Tive muita ajuda de meus irmãos presbiterianos, muita ajuda. E muita ajuda da igreja, por incrível que possa parecer, até os meus irmãos da Igreja Batista regular, que são muito sisudos, muito sérios para dar apoio. Mas eu tive apoio de pastores. 2 pastores da Igreja Batista Regular me ajudaram. Já estão com o Senhor Jesus. O pastor Francisco de Assis e o pastor José Pereira, do Colégio de Wilson. Então eu tenho uma dívida de gratidão com a igreja, com os meus irmãos, que me observam, que observam o meu trabalho e que, na verdade, são dívidas impagáveis. Só agradeço a Deus e glorifico o nome do Senhor. Honro a memória dos que já saíram, já partiram,
e sou grato pelas suas famílias. Que Deus abençoe a família do pastor Francisco de Assis, pastor Silas e familiares, dona Rizomar e familiares. E hoje a nossa intercessão começa com o irmão Américo Neto, presbítero da igreja, orar por ele, orar pela irmã Iracema, orar pela Rebeca, orar pelo Paulo, seu esposo, seu filhinho, e orar pelo Mateus e a Vitória. Orar por eles, pela saúde, pelo bem-estar dos nossos irmãos e a minha gratidão em primeiríssimo lugar. Sou muito grato aos meus irmãos que trabalham para o Senhor e honra os que trabalham para o Senhor. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos mais altos céus, eu te louvo. Muito obrigado, Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça, meu Senhor, manifestada em Jesus Cristo e derramada em nossos corações. Abençoa e guarda, meu Senhor, toda a tua igreja em toda a terra. Agora, meu Senhor, eu suplico a Ti, pelo irmão Américo, pela irmã Iracema, meu Senhor, pelos seus filhos, genro, nora e neto. Ó Deus, abençoa a família dos meus irmãos, guarda e sustenta da graça, da saúde e vigor. Opera na vida deles e recompensa com as bênçãos dos céus. Pai bendito, ouve a nossa petição. Em nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.